Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo aí que foi ao ar ontem, né? Do linha de passe da ESPN aí, falando sobre a derrota do Flamengo pro Independente Del Valle lá na altitude. Derrota que me deixou meio bolado ontem aí, por isso que eu não. Enfim, eu fiz uns vídeos antes do jogo, mas depois do jogo achei, porra, vou dormir, que é a melhor coisa que eu faço. Porque, porra, quando o Flamengo perde, me dá uma raiva fora do normal, principalmente com a atuação do Flamengo do segundo tempo, que foi. O primeiro tempo tava até bem, mas do segundo tempo, pelo amor de Deus. Então vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir sempre aí que se inscreva no canal, sua inscrição é sempre muito importante, ajuda o canal a continuar crescendo aí nos números. Ao se inscrever, aciona o sininho da notificação, sempre comente aí sobre o que você está vendo no vídeo, dê sua opinião, se expresse aqui através dos comentários. Às vezes eu não interajo de botar aquele like, aquele coraçãozinho no comentário de vocês, mas eu tô sempre lendo, um ou outro eu respondo e tal, quando é possível, quando eu tenho alguma opinião a mais para passar aí fora as que eu falo aqui no vídeo. Mas é muito importante que você comente, nem que você ache que de repente você fale aí, pô, mas eu não quero comentar sobre nada, eu quero só assistir. Me diz só de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo, né, que é mundial, nacional aí. E é isso aí, vamos lá. Deixa aí um like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, Lau. Eu vou nessa ordem aqui, tá? Nessa ordem aqui, tranquila e fácil. Fala, Mário Marra, tudo bem? Ficou barato, Marra? Ficou. Prazer, Marcelo. Boa noite para você, para os companheiros, para o Fã de Esportes. Ficou barato, sim. É claro que o transtorno de hoje é o conforto de amanhã, não sei o quê. Tá? O transtorno que o torcedor do Flamengo está passando, ele não precisava estar passando. Isso poderia ter sido evitado. E hoje o Flamengo teve bastante dificuldade, sim, contra um time que é chato, contra um time que normalmente sabe o que faz em campo, mas ainda assim eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada. Sim. Antes, durante, o depois a gente não sabe. Mas antes do jogo, na preparação para o jogo, durante o jogo, muita coisa poderia ter sido evitada. E você daqui a pouquinho vai falar sobre isso, então, exatamente o que poderia ser evitado. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Linha de Marcela. Passe, a gente vai falar sobre o que deveria ter sido evitado antes do jogo. O quê? Eu vou começar falando sobre o jogo, Marcela, se você me permitir, mas eu sei que o assunto da preparação do Flamengo também é importante e tal, a gente vai poder tocar nisso. Boa noite a todos, meus caros, boa noite a todos e todas em casa. O Vitor Pereira colocou o Flamengo para jogar hoje, pelo menos de forma inicial, com uma formação que tinha um desenho de meio de campo que era o mesmo da administração anterior. Aquela que entregou 2 taças na temporada passada ao Flamengo, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, com o losango ou o diamante, conforme as preferências de cada um, mas com o De Arrascaeta jogando mais próximo da dupla de atacantes para municiar esses jogadores, para interagir com eles, para ser também mais um atacante quando o Flamengo estivesse com a bola. O Vitor, quando técnico do Corinthians, enfrentou muito o Flamengo do Dorival, né? E no papel dele de técnico do Corinthians, um papel correto, ele estudou essa equipe e ele falou sobre ela. Verdade. E falou bastante sobre ela, e é assim que funciona mesmo. E ele tinha críticas à forma como o Flamengo marcava com essa... Ele não falou bastante, ele falou uma vez numa coletiva, que eu inclusive trouxe aqui no canal, que o losango do Dorival deixava espaço a formação losango, não do Dorival. A formação losango geralmente deixa espaço pelos lados, né? Não é uma formação que usa muito os lados do campo. E isso aí deixa... Ele falou isso em uma coletiva. Na ESPN, eles repercutiram essa parada como nunca. Meu Deus do céu, porque tem espaço. Nunca o Vitor Pereira aproveitou esse espaço. Cara, ele tá tentando de toda forma fazer o time jogar, pô. Ele já tentou mudar um pouco a forma de jogar, já variou durante o jogo, botando jogadores pela ponta. Ele já fez um 4-4-2 num outro formato, que põe os 2 homens mais recuados lá, meio que lado a lado, e os 2 homens de criação meio que lado a lado na frente. Hoje ele tentou, ontem ele tentou fazer com que o losango do Dorival voltasse para ver o que aconteceria com o time, jogando com um jogador de meio de campo mais recuado, 2 pelos lados, né? Um pela esquerda e pela direita, e um mais avançado, que é o Arrascaeta, com mais liberdade, e os 2 homens de frente, Pedro e o Gabriel. Só que ele tá tentando, cara. E aí, assim, o pessoal eu vejo criticar muito, falar muito mal do treinador,
Eu tava vendo aqui uma página que eu sigo no Instagram, gosto muito, inclusive, Flanosso Oficial. Fala, não, que tem que mandar. Eu não vou procurar aqui, galera. Tem que mandar esse treinador embora logo, ver que esse planejamento tá errado, não sei o que. Eu critiquei na resposta. Pô, tu quer mandar um cara embora com 2 meses de trabalho, cara? Tem muita coisa errada que não é culpa do treinador, brother. Pô, a gente precisa botar na nossa mente, gente, que o nosso clube não vai ser totalmente profissional enquanto não parar essa balbúrdia de mandar um técnico embora a cada 2 meses, cara. A cada 6 meses, aliás. Ruim ou bom, o cara foi contratado, ele já mostrou capacidade, e a capacidade do treinador não é só ganhando partida que ele mostra, não. Ele mostra a capacidade na rotina de treinamento. E o dirigente, o profissional que contrata no clube, tem que ter capacidade de discernimento de avaliar os treinamentos que o cara dá. Sabe? Se eu tô lá, o que eu ia fazer era ir pro Ninho do Urubu. Não sei se o Marcos Braz faz isso ou se ele só é vereador e aparece quando contrata, quando ganha título. Rodolfo Landim, não sei se só aparece quando ganha título, quando contrata alguém. Eu, no lugar deles, eu iria pro Ninho do Urubu, sentava lá e ficaria avaliando o que ele tá instruindo antes das partidas. Como que ele tá instruindo a equipe? Que tipo de treinamento ele faz? Como que ele conduz? Quais movimentos ele manda os caras fazer, e depois eu assisti o jogo para ver se tá acontecendo. Porque não adianta nada. Eu sou o teu treinador, aí eu mando você, todos que tá assistindo aí, a gente monta uma equipe, tem que pegar esse controle aqui e botar em cima do teclado aqui. A gente tem que botar. Aí vamos repetir esse movimento. Vamos pegar o controle e botar no teclado. Aí de novo, estamos aqui no ninho, vamos botar o controle de novo no teclado. Aí chega na partida, na hora de botar o controle no teclado, você não bota. E aí a culpa cai em cima de mim. Eu te mandei botar a parada, cara. Então, enquanto a gente não tiver realmente o discernimento de entender que tem que deixar o treinador ter tempo de trabalhar, fazer, desenvolver o trabalho dele ao longo da temporada, para no final você avaliar se continua, se demite, se rescinde, o que vai fazer, a gente vai ficar nessa sacanagem para sempre. Nunca vai ser totalmente profissional. Nunca vai ser. O ideal é isso, você escolher um treinador que demonstra capacidade. Né? Não, isso aqui demonstra muita capacidade. Multicampeão por onde passou, não sei o que. Brother, tem treinador que ganha título aí, a rodo aí no Brasil aí, ganhava pelo menos, na empurrança. Na sorte. Eu já disse aqui no canal, a gente tem duas paradas que regem o trabalho do treinador aí dentro de um clube, o trabalho de um clube no geral, né? Que quando é campeão, etc. O planejamento, trabalho, e a sorte. Se você tiver sorte e não tiver um planejamento muito bom, você é capaz de ser campeão. Se você tiver um trabalho muito sólido, etc., mas não tiver a sorte, é capaz de tu ser campeão, porque o teu planejamento, teu trabalho tá forte, tá absurdo. O treinador tá trabalhando há bastante tempo no clube, conhece os jogadores, conhece as peças que tem. Foi campeão na sorte. Não foi na sorte, meu amigo, foi muito trabalho. Então, o trabalho e a sorte, se tiver o trabalho e a sorte, aí você faz tipo o Jorge Jesus naquela época de 2019, que foi campeão brasileiro com o pé nas costas e etc. Não digo a Libertadores, contou com sorte. Na Libertadores ele contou com sorte, principalmente para não cair pro Emelec. Mas no brasileiro, trabalho e a sorte em alguns momentos. Então, desse jeito, ficar mandando embora treinador toda hora, a gente vai ter que ficar contando com a sorte toda vez. E num clube sério, estruturado, com dinheiro que arrecada mais de 1 bilhão por ano, a gente não pode ficar contando com sorte. Tem que deixar o profissional trabalhar. E o dirigente que contrata tem que ter capacidade, tem que... eu sou brabo, eu tô no Flamengo desde o tempo do Romário, eu já tava no Flamengo, em 2009 eu já tinha sido campeão brasileiro, eu que fiz as contratações de 2019, montei aquele elenco maravilhoso, fumo meu charuto, Real Madrid pode esperar. Essas bravatas, não adianta que não me convence. O doutor Marcos Braz, o seu Marcos Braz, seja lá quem foi que escolheu o treinador, tem que buscar um cursinho aí. Se não existe esse curso, tem que alguém com visão de mercado lançar essa porra desse curso para ensinar dirigente a avaliar trabalho de treinador. O doutor, o senhor Marcos Braz, deveria fazer um curso desse. Pelo menos procurar se informar. Não com quem está dentro do clube. E fora, ele vai para fora ou do Brasil, ou fora do Flamengo, dentro do Brasil mesmo, procurar, junto com quem dá o curso de treinador da CBF, enfim... Gente, olha só, eu queria aprender mais como que eu consigo
olhando os treinamentos do CT, avaliar se um treinador é bom ou ruim. Não ficar só pelo resultado. Avaliar dentro do CT, olhando os treinamentos e depois assistindo as partidas, avaliar se o meu treinador é bom ou ruim, sem ficar olhando se ele ganhou ou perdeu, se foi ou não foi campeão. Como que eu faço isso? E aí, uma vez ele entendendo isso, e não adianta falar, eu tô no futebol há vários anos, eu entendo muito disso aí, que a gente já viu que não entende. A gente já viu que não entende. Essa configuração de meio de campo, especialmente pelos corredores. Mas, ora, todo time que joga, todo não, né? Mas a maioria dos times que jogam com losango no meio de campo tem uma preocupação não só para marcar por fora, mas para jogar por fora também. Não é fácil, porque os jogadores têm uma tendência a centralizar. O Flamengo hoje teve problemas defensivos. Não precisa centralizar porra nenhuma, cara. O problema de hoje em dia é que a gente não tem mais a base, por causa desse câncer de ficar jogando no 4-4-2, onde todo lateral tem um secretário, que é quem vai fazer o cruzamento, e o secretário ajuda ele a marcar também. A gente não produz mais lateral de qualidade como fazia antigamente, que tinha uma porrada de lateral esquerdo, uma porrada de lateral direito. A galera fala hoje em dia aí, pô, que o Roberto Carlos, o Cafu, meu Deus, são lendas. Mano, na época que esses caras jogavam, não sei quantos anos você tem aí, eu vou fazer 40. Eu vi a carreira inteira desses caras. Na época que eles jogavam, eles não eram unanimidade na seleção. Eles foram se tornando unanimidade na medida que o Brasil foi, tipo assim, depois de 2002 ali, quando ele já tava com 35, 36 anos, que aí começou esse câncer e a galera parou de fabricar aí lateral de qualidade. Porque enquanto anos 90, iniciozinho dos anos 2000, o Cafu e o Roberto Carlos não eram unanimidades. Várias vezes tentaram tirar o Roberto Carlos da seleção, botando Atirson, Felipe, Zé Roberto, Kleber, Júnior, que é aquele Júnior baiano, né? O Júnior baiano não, o Júnior que é da Bahia, né? E vários outros que eu não me lembro agora. Tentaram várias vezes tirar o Roberto Carlos da seleção e botar um outro lateral esquerdo, porque eventualmente ele não fazia boas partidas, cara. Ele tinha muita força, chutava de longe, voltava correndo, participava do jogo atacando, às vezes construindo por dentro, etc. Era um lateral muito bom, muito lendário mesmo, muito bom. Mas ele não era um cara que fazia mais ou menos o que o futebol daquela época fazia. O lateral esquerdo que era aquele que joga com aquela mãozinha, que dá o driblinho, vai no fundo, que entorta os outros e tal. Ele não fazia certas coisas que a galera gostava de ver. Ele era um cara de força e marcação, de chegada e de chute pro gol, etc. Era um lateral que eu gostava muito, mas muita gente não gostava. Então, mano, várias vezes treinadores da seleção tentaram tirar Roberto Carlos, muito criticado, principalmente. O Cafu, na medida que o Jorginho foi parando, ele foi ganhando espaço, e mesmo assim tentaram botar vários caras no lugar dele. Zé Maria, Zé Carlos Passarinho. Teve uma porrada de lateral na direita na seleção brasileira também. Então, o problema é esse. Se você tem um meio-campo losango, ou esse famoso 4-4-2 aí, e o lateral passa e volta, e esse meio-campo que joga pelo um lado e pelo outro ajuda ele nisso, porra, a gente cansou de ver os esquemas táticos serem assim. Vamos botar o Brasil de 94. Tinha 4 caras na defesa, sendo o Cafu, o Jorginho, e o Branco ou o Leonardo. Aí tinha 2 zagueiros, e o primeiro caboclo que tinha no meio campo era o Mauro Silva. Qual era a função do Mauro Silva? Saída de jogo, proteger a defesa quando os laterais iam para o ataque na moda caralho. Tu passava os dois e sobrava 3 caras na defesa. Que era sei lá, vamos botar o Aldair, o Márcio Santos e o Mauro Silva ali segurando a onda. Ele não passava muito no ataque. A função dele era destruir jogada, construir a saída de bola e dar cobertura para os laterais avançarem. Normalmente, nesse tipo de esquema, o lateral direito foi, o esquerdo fica e o Mauro Silva fica, você tem 4 na defesa. O esquerdo foi, o direito fica, o Mauro Silva fica e o esquerdo vai no ataque. Mas às vezes os dois caras iam pro ataque e tava ali pelo menos um caboclo ali. O Dunga também era um cara de muita marcação e muita força, mas ele já saía mais pro jogo, ele tinha um excelente lançamento. O Dunga era um grande jogador, assim, o passe dele era muito bom, era um bom meio-campista. Mas ele jogava um pouquinho mais avançado do que o Mauro Silva. E aí os outros homens de meio do campo já eram jogadores que jogavam mais avançado mesmo. O famoso meia-direita, meia-esquerda, enfim. É mais ou menos isso. Então, era isso que acontecia. No caso do Flamengo, você tem um losango onde os 4 caras do meio campo saem para jogo. O Thiago Maia sai para jogo, o Vidal sai para jogo, ou quando é o Gerson sai para o jogo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta nem se fala.
Praticamente não é um cara de muita marcação. Então, cara, vai ficar complicado. Nesse tipo de jogo aí, o João Gomes era muito importante, porque, embora ele fosse o meio-campo pela esquerda, ele voltava. Não é que ele voltava, ele ajudava o Flamengo a recuperar muita bola fazendo desarme no campo ofensivo. A maioria dos desarmes dele era provavelmente no campo de ataque ali, porque o Flamengo atacava, ele estava mais ou menos por ali, e aí ele recuperava a bola rápido e soltava para alguém, e o jogo continuava no campo do adversário. No caso do Flamengo agora, a gente não tem mais esse homem que fazia a diferença. Sendo que no final da passagem do Dorival, já não estava mais fazendo a diferença o João, já não estava mais fazendo tanta diferença e o time estava jogando mal. A final da Libertadores foi uma merda, a final da Copa do Brasil, o Flamengo no segundo tempo foi uma merda, os últimos jogos do Brasileiro, tudo foi uma merda, foi indo, degringolando, foi horrível. Então fica complicado. Eu acredito que uma melhora desse time jogando desse jeito passe pela contratação de um cara destrutor, que destrua a jogada. Um cara de marcação que vai jogar ali mais plantado, dando sustentação na defesa. Vamos botar um Gustavo Coediar voltando pro Flamengo, ele talvez desse essa sustentação. E agora não me recordo o outro. Mas a questão é só essa. Porque não tem profundidade o time que joga no losango e que não sei o que pelo lado, não tem jogada pelo lado. Mano, se os laterais jogassem como o Juan e o Léo Moura, por exemplo, o Flamengo jogou trocentas vezes no 4-4-2 com o Juan e o Léo Moura, que deram profundidade e jogar. Praticamente eles eram o escape do Flamengo para fazer jogada de ataque perigosa. Às vezes eles faziam os gols das partidas. Juan sofreu trocentos pênaltis jogando pela pontinha esquerda ali. O Flamengo jogou com o Juan e o Léo Moura no 4-3-3 uma vez ou outra, no famoso 4-5-1 uma vez ou outra aí, no 3-5-2, muitas vezes. O Joel Santana com o Flamengo, 3-5-2 era direto, com o Juan e o Léo Moura como ala, e 3 caras na zaga, sendo que esse zagueiro do meio aqui geralmente era um volante daqueles que ele gostava, tipo Rômulo, Toró, enfim. Mas, enfim, o que a gente precisa voltar a fabricar de lateral de qualidade. Não pelos corredores, por incrível que pareça, no primeiro tempo, na maior parte do jogo. Mas o que a gente viu foi liberdade para os jogadores que chegavam. Não aqueles que estavam, os que chegavam, porque a marcação do Flamengo era espaçada e não tinha o suporte, não tinha muito envolvimento dos seus jogadores que com a bola eram os mais adiantados, quais sejam De Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Então houve muita oportunidade para o Del Valle de chutar de meia distância, de longa distância. Esse seria um expediente absolutamente normal. Quando um time é acostumado a jogar na altitude, seja ela qual for, recebe um time que não está preparado para isso. A bola que se manifesta de uma forma diferente, né? Quando viaja, os cruzamentos, o goleiro sofre demais, ele tem que se adaptar a esse tipo de coisa. E o Flamengo deu oportunidade para o Del Valle fazer isso. Não, o gol não saiu. Se você pegar os números do primeiro tempo, o Del Valle finalizou mais e pior. O Flamengo menos e melhor. Teve uma grande chance com o Gabriel. Mas à medida que o segundo tempo foi se desenvolvendo, o Flamengo foi diminuindo a sua capacidade de jogo. Talvez isso seja normal pela questão da altitude, a preparação que o Marra mencionou. E o Del Valle foi sendo conseguindo ser cada vez mais perigoso. O gol teve um aviso, né, do mesmo jogador, um cabeceio que passou perto. A segunda oportunidade entrou. 1-0 não é definitivo em relação a nada. No Maracanã, o Flamengo tende a ser muito mais forte, mas é aquela nossa conversa do Sport Center. E eu venho tocando nesse assunto há bastante tempo. Talvez seja mais importante agora para o Flamengo mostrar para o seu torcedor que é capaz de jogar bastante futebol. Mesmo porque, se isso acontecer, o resultado final vai ser bom. Eu não sei se vale, do ponto de vista de análise de trabalho, que ainda está no começo, o Flamengo ganhar por ganhar a Recopa, que é o que eu acredito que vai acontecer. Sim. Eu acho que é mais importante o Flamengo jogar bola, um futebol compatível com esse grupo de jogadores, esse elenco. Isso não aconteceu hoje outra vez. Pois é isso que eu também queria falar. Eu já ia passar para você, Geode, falando sobre isso. Se o Flamengo precisa, logicamente, dos resultados, porque a torcida cobra muito isso, é um Flamengo que nem dá resultado e nem consegue jogar bola. O que o Vitor Pereira tem colecionado até aqui é muita pressão.
Pois é, boa noite, Marcela, Boa boa noite, noite, companheiros. Eu não acho que o Flamengo vai sair de 0 a 100 muito rapidamente. Então, Mas se ele chegar a 50, já vai ajudando, né? Se ele for acelerando mas de alguma forma. Tá longe dos 50. A atuação de hoje já foi uma atuação, a gente pode classificar como uma atuação muito fraca se a gente olhar para o potencial e para a capacidade do Flamengo, para o que o Flamengo poderia fazer, ou uma atuação simplesmente fraca se a gente considerar o contexto do jogo, o fato que o Del Valle é um time já de alguma maneira, ainda que com mudanças, montado, que sabe como joga, que o Flamengo está iniciando um trabalho e que você tinha a altitude. Mas mesmo a altitude, fica difícil de você usar a altitude como argumento a partir do momento que o VP não usa as 5 substituições a que tinha direito. Ele Então, fez 3, né? Ele fez 3 e uma delas faltando... Caralho. E daí? Não posso usar a atitude como argumento a partir do momento que o treinador não fez as 5 substituições. Aí ele não faz... Só porque ele fez 3 e não 5, a altitude não incidia nos jogadores que estavam em campo. Chega um momento que o cara olha pro banco e acha que ninguém que tá no banco vai poder resolver o problema dele, mano. Isso não quer dizer que a altitude tá pior ou melhor. Esse é um argumento bastante merda. Eu vi o primeiro tempo do Flamengo jogando razoavelmente. A partida estava meio parelha ali, mas o Flamengo teve boas chances até. Finalizou realmente melhor, como ele mesmo disse. O Gabriel perdeu uma chance que não pode perder. Aliás, ele mesmo disse, acho que foi o André. O Flamengo teve a oportunidade de sair do primeiro tempo com uma vantagem de um gol, que seria, isso aí mudaria a partida, porque o Del Valle teria que se lançar, porque eles sabem que a vantagem que eles poderiam fazer seria nesse jogo na altitude, porque no Maracanã a tendência é que o Flamengo jogue melhor e aí eles tenham menos oportunidades. Mas esse argumento não podemos usar. Se fosse um time de São Paulo jogando, o amigo aí com certeza estaria defendendo, não, porque realmente a altitude se mostra complicada, aí os jogadores sofrem, que não sei o quê. O bairrismo desses caras é impressionante, mano. Faltando 4 minutos para o fim do jogo. Então, até mesmo a altitude, que pode sim ser uma justificativa, uma argumentação, eu acho que ela perde um pouco de peso na hora que o treinador não usa todas as substituições. Então foi de novo uma atuação fraca do Flamengo, uma atuação que deixa a desejar, mas de maneira alguma o resultado do jogo deixa o Flamengo numa situação complicada. Claro. Acho que o Flamengo, talvez, o André disse até, ainda acredita no título da Recopa. Eu acho que o título é importante, até independentemente da atuação é importante, sobretudo para o treinador, porque depois dos resultados de Supercopa e de Mundial, é importante demais você trazer esse troféu. Não que eu acho que a Recopa tenha grande valor, que valha muita coisa, assim como não acho que a Supercopa tenha um valor tão grande, mas no contexto atual do Flamengo, essa taça ela passa a ser importante, principalmente para o técnico. Acho que a taça ela ainda está muito acessível pela diferença técnica dos times, né? Pelos orçamentos que tem as duas equipes, pelos jogadores que tem o Flamengo, está muito acessível ainda. Mas, de novo, o Flamengo jogou mal, ou muito mal, né? Aí você pode ou não usar o contexto para fazer essa classificação. Mas que o Flamengo, de novo, decepcionou, acho que isso é incontestável. Fala, Léo. Boa noite para você também. É um Flamengo que cansa muito no segundo tempo, um Flamengo que parece que tenta jogar de uma maneira defensiva e um Flamengo que parece não saber jogar dessa maneira. Você gostou das substituições do Vitor Pereira? A gente vai entrar e a gente vai esmiuçar isso direitinho. Mas algo que me chamou a atenção foi o Pulgar pelo Everton Ribeiro. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, companheiros. Boa noite. Eu acho que ele sentiu que precisava de mais pulmão ali no meio-campo no segundo tempo. Sem discordar do que disse o Jean em relação a usar todas as alterações, mas talvez ele enxergasse que o Pulgar poderia oferecer um pouco mais essa dinâmica. Embora uma outra alteração óbvia também fosse sacar o Vidal já amarelado Sim. desde o primeiro tempo, né? A questão é que o Flamengo passa a sofrer mais defensivamente com essa formação, e não deveria ser assim, né? Ele deveria, por exemplo, ser um time capaz de proteger melhor a sua área. E não foi, isso não aconteceu. Teoricamente, o que você teria? Ele ganharia uma peça a mais no meio para proteger a área, teria mais de Everton e Arrascaeta livres quando o Flamengo tivesse a bola para as transições ofensivas, mas não teve uma coisa nem outra. O segundo tempo do Flamengo, assim, é muito difícil de tirar qualquer coisa positiva. O primeiro tempo tem um grande pecado, né? A chance perdida pelo Gabigol. O Flamengo não fez um primeiro tempo horrível, o Flamengo fez um primeiro tempo ok, né? Dentro da dificuldade que o jogo impõe também, o adversário, que a gente sabe que é um time que, obviamente, pela característica da altitude, vai chutar muito, qualquer brecha que tiver, vai tentar a finalização.
mas a queda no segundo tempo ela foi mais acentuada do que algo para justificar só com a questão da altitude. Isso me chamou a atenção. E só lembrar, né, Marcela? Na verdade, o Pulgar entrou no lugar do Pedro. Exato. É do Pedro, exatamente. Depois Pedro já estava com algum problema, Isso, né? que ele Pedro tava- sai, a gente Desde o inclusive está primeiro nas redes sociais aqui já monitorando e tentando informações do jogador. Mas embora a substituição ela tenha sido motivada de fato por um problema físico do Pedro, eu até acho que fazia sentido para o que era o contexto do jogo, mas eu confesso que eu achei que o Flamengo fosse melhorar a partir dali, né? Que a partir dali você fosse ver de fato uma evolução no time do Flamengo, e não foi o que se viu também, né? Eu acho que o Flamengo ainda conseguiu depois, talvez com a entrada do Cebolinha, criar alguma coisa ali, mas foi muito pouco, realmente. O segundo tempo foi muito, muito fraco. E no primeiro, acho que é o que o Léo falou, no primeiro tempo não foi tão fraco, a gente avalia isso, principalmente porque conseguiu ali criar 2 chances, talvez até as 2 chances mais perigosas da primeira etapa. Mas foi um primeiro tempo de domínio do Del Valle, né? Domínio territorial, com o Del Valle tendo mais a bola, mas tudo bem. No contra-ataque, o Flamengo ainda conseguiu criar possibilidades que acabaram sendo desperdiçadas. Mas aí, né, Jean, assim, você está jogando na altitude contra um time, contra um bom time, né, que vai te desafiar. Em nenhum momento no primeiro tempo, no jogo todo. No segundo tempo, inclusive, muito pelo contrário. O jogo me passou uma sensação de, esse aqui está controlando o jogo. Não, no segundo tempo, inclusive, foi um ataque de lá, ataque de cá, e confusão, e ataque sem finalização, e perde a bola, e abre um espaço. O primeiro tempo foi de muito espaço também. Um chute do Pejerano, lá pelos 20 minutos por aí, que o Zinho e o Calçade falaram na transmissão. Mas como assim? Ele já é um jogador de 41 anos, que ele domina, dá um tapa na frente para bater, dá mais um tapa para bater para gol. Cadê a defesa? Assim, cadê o meio? Cadê a marcação? Cadê a pressão? Parece que a sensação que me deu é que existia uma ideia. Em alguns momentos, vão baixar as linhas, vão ficar aqui mais protegidos, tudo. Mas o Flamengo é um time experiente. Para os jogadores todos baixarem as linhas, Sim. aí não, aí os caras vão bater para gol mesmo. A nossa análise, ela fica prejudicada quando a gente vê um jogo, né, na altitude? Não. Ou dá pra gente fazer uma análise e chegar à conclusão que o Flamengo jogou pior essa partida contra o Independente Del Valle do que os jogos do Mundial, por exemplo? André Kfouri. Não, mas, desculpa. Eu entendi que você está querendo falar a respeito do impacto da altitude no desempenho do Flamengo. Também, mas eu estou querendo fazer uma análise de evolução da equipe. Do Mundial pra ver agora... do Mundial para agora. Você consegue ver um Flamengo que melhora ou um Flamengo que piora? Eu consigo ver um Flamengo mais ou menos no mesmo nível, longe do que seria o esperado pela capacidade do elenco. Sim, a altitude precisa ser considerada, porque se trata de um time não adaptado. Não é Ururu, né? Não é um dos piores lugares para jogar, daí do ponto de vista fisiológico e tal. Mas 2.850 não é uma situação simples para você não adaptado chegar lá e jogar. Sim. É meio desconhecido, né? Porque cada organismo reage de uma maneira. Tem gente que vai bem, não sente tanto. A maioria sofre. O Flamengo sofreu no segundo tempo e essa queda no segundo tempo física, ela é normal e esperada. Os times... Não, nesse lance do Santos aí, o cara meteu a mão na bola, nossa sorte foi essa. Mas, cara, isso aí foi bizarro, brother. Isso aí foi bizarro, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Times mandantes, eles até contam com isso. Eles sabem que vai ser assim, né? Por isso teria sido importante o Flamengo conseguir, quando foi melhor no primeiro tempo, uma vantagem no placar. Agora, para fazer comparação, eu acho difícil, porque você tem que dar um jeito de fazer uma relação entre a capacidade das equipes que o Flamengo enfrentou no Mundial e o Del Valle. O Del Valle em casa é um time que está acostumado a decidir, está acostumado a essas noites, a essas ocasiões, até gosta de enfrentar equipes superiores tecnicamente, tem orgulho daquilo que já conseguiu fazer em Libertadores, eliminando grandes candidatos aí, argentinos, naquela campanha bonita que o Del Valle fez há alguns anos, que, né, o Boca e o River ficaram pelo caminho. Mas é difícil fazer essas comparações. Eu vejo um Flamengo hoje jogando em outro sistema. Eu confesso que eu achei que nós não veríamos o Flamengo jogando com o desenho de meio de campo
de novo, a administração anterior. Sim. Achei que o Vitor Pereira não faria isso por uma questão de não. Eu entendo que o time tem que jogar de uma outra maneira e eu vou insistir. Ele fez isso, o resultado não foi bom. Mas acho que isso pode ser evolução, né, André? Agora, A tentativa de reconquistar aqui. Se ele fizer assim, primeiro, isso não é um problema. Segundo, isso não é um técnico oferecendo à opinião pública argumentos para ser criticado. Qual é o problema? Né? O Flamengo dar um passo atrás para depois dar dois? O Flamengo jogava assim, ganhou 2 troféus e chegou ao final da temporada, em termos de desempenho, abaixo do que se imaginava. Certo. Foi por isso que a diretoria resolveu trocar. Ele não tem obrigação de mudar o sistema de jogo. Eu acho que ele tem a tarefa de melhorar qualquer sistema que ele ache que é conveniente para o Flamengo jogar. Eu insisto, talvez exista uma incompatibilidade das características naturais dos jogadores do Flamengo, especialmente aqueles do meio de campo para frente, esses mais técnicos, mais dotados e mais decisivos, e certas coisas que o Vitor Pereira vem querendo fazer. Talvez exista. André. Né? E aí ele vai precisar ter um pouco de maleabilidade e entender que o elenco pede uma outra coisa. Perfeito. E talvez isso tenha sido hoje, a gente tenha visto de alguma forma hoje. O que eu achei estranho é porque em nenhum momento a gente viu, bom, a gente também não vê o Flamengo treinar tanto assim, mas a gente teve essa informação que havia um treinamento de um Vitor Pereira querendo voltar ao que a gente via com o Dorival Júnior. Então, bom, mas eu acho que assim, a gente precisa lembrar também que ele perdeu o Gerson, e muito se discutia se o Everton Ribeiro seria ou não o titular do time na presença com o Gerson à disposição. Então, eu acho que assim, o fato dele voltar para o jogo de hoje, ele voltar para esse sistema, de maneira alguma significa que ele pretende usar esse sistema para a temporada toda. Não acho que deva fazer, porque também as coisas acontecem muito assim no futebol brasileiro, né? Todo mundo não, mas assim, apesar dos 2 troféus conquistados pelo Flamengo na temporada passada, havia muitas críticas ao que o Flamengo jogou, ao que o Flamengo deixou de jogar, a como o Flamengo venceu a Libertadores, a como, no fim, correu riscos contra o adversário indiscutivelmente mais fraco. E é claro que à medida que o trabalho do VP começa mal, todo mundo lembra principalmente do quê? Das taças, dos troféus. Mas, trocou o técnico que ganhou 2 títulos, como se todo mundo tivesse muito satisfeito com o trabalho do Dorival Júnior. Não era assim, eu estou falando da própria torcida do Flamengo. Então, acho que assim, o desejo de mudar, a intenção de contratar um outro técnico para resolver certos problemas ou para evoluir, não era nenhum absurdo. Sim. E não continua não sendo nenhum absurdo. E eu acredito que o VP ele vai querer fazer esse time evoluir. A gente sabe principalmente onde, olhando para o time do ano passado, porque ele falava muito claramente que o time tinha lacunas e deficiências na marcação pelos lados. Mas aí você entra muito numa coisa que o André falou. Cara, é característica de jogador. Então, assim, você vai conseguir mudar a característica de um dos jogadores Quer um exemplo, frente? Jean? Vocês tocaram agora no ponto da liberdade do Pellerano, que é um jogador de 41 anos. Sim. Se você está com o losango, quem vai acompanhar o volante adversário? Teoricamente, seu meia. E o Arrascaeta pode, no mínimo, vir dar uma cercada, porque já tem 2 aqui na frente que vão tentar ali cercar a saída. Não precisa ser nem uma marcação muito agressiva o tempo todo, mas pelo menos posicionar ali e agrupar. Então, esse é o ponto, né? Se você não tiver assim, pelo menos... Porque hoje o que estava acontecendo? Sim. O que segurava o Flamengo muito era o Vidal correndo por 3, né? Que, aliás, e o Everton Ribeiro também. A gente conseguiu ver o Everton Ribeiro tendo um papel mais defensivo. Que é disparado o cara que mais faz isso, aliás, do quarteto 4, ofensivo ali. Ele é o que mais volta. Bom, agora nós vamos parar por aqui e voltar separado em outro pedaço, outro vídeo, porque eles vão botar aqui a coletiva do Vitor Pereira e o Fabrício Bruno, e aí isso aí eu vou botar num próximo vídeo aí. Então, queria que você deixasse comentários sobre o que você achou dessa partida, se você concorda com o que eu falei, com o que eles falaram, se você tá com raiva do Vitor Pereira, se você acha que ele tem que seguir o trabalho e trabalhar. Me fala aí o que você pensa dessa derrota do Flamengo com o Independente Del Valle, se você acha que ainda dá, se a gente chega no Maracanã e amassa eles e é campeão disso aí, ou se vai ficar difícil, se eles vão conseguir segurar um empate aqui e sair com o título dentro do Maracanã. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso. E também, se você acha que caso o Flamengo não consiga vencer esse título, se realmente o cargo do Vitor Pereira vai ficar muito ameaçado a ponto de ele acabar saindo antes do fim da temporada. Comente aí o que você pensa a respeito disso.
Peço também que você se inscreva no canal, assine o sininho quando se inscrever. Deixa o like aí no vídeo. No caso do comentário, se você achar que não quer comentar sobre o vídeo, me diz só de que cidade, que estado você é. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.